Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Confirma pra mim, Rafa, no áudio. Tá bom? Dá pra ouvir bem? Na outra live, o pessoal reclamou que eu falei um pouco baixo, mas eu ainda tô mal da minha garganta. Ela dá picos, né? Tem hora que tá boa, tem hora que volta a ficar uma droga, então vou tentar falar um pouco mais alto. Acho que o assunto que eu coloquei hoje, o tema da nossa live hoje, eu coloquei de propósito exatamente para instigar algumas pessoas para assistirem, a se perguntarem algumas coisas. E antes de eu falar o motivo dessa questão do vou sair da Umbanda, na verdade, o que eu quero fazer hoje, eu quero instigar os umbandistas. Tá? Eu quero falar da dedicação dentro da Umbanda. O que é Umbanda? Por que cada um está dentro de um terreiro de Umbanda? Por que a espiritualidade te levou a um terreiro de Umbanda? Te levou a estar dentro desta egrégora e não de outra? E o que você busca dentro da Umbanda? Então, para mim, para quem já assistiu aquela live que eu falei um pouco da minha história, já entendeu, né, como que eu vim parar dentro da Umbanda. Só que de uns tempos para cá eu andei me questionando muito a questão de permanecer dentro da Umbanda, permanecer nessa egrégora, se eu deveria, se eu não deveria, e por que isso. Lá quando a gente iniciou, uns 7 anos atrás, mais ou menos, não existiam tantos terreiros, né, na cidade. Existiam alguns terreiros bons, e era tudo difícil. Até para você comprar um Agdá na cidade era difícil. Tinha loja na cidade, aí sim, de artigos religiosos, mas não era tão forte essa questão de artigos para Umbanda. Você não encontrava facilmente um Agdá na cidade, até porque não tinha saída, tinham poucos terreiros, as pessoas não usavam muito esses materiais, né? A gente tinha que se virar. Às vezes a gente comprava na agropecuária um recipiente de barro lá, que era semelhante a um Agdá para poder usar, porque não encontrava Agdá, então a gente tinha que ir para fora, a gente ia a Chapecó, né, tinha contato com pessoas de Xanxerê que traziam para nós. E tudo foi feito devagar, né? Imagens religiosas nós não conseguíamos, imagens de orixás eram difíceis, de caboclos, de Exu, mas a gente foi construindo. Eu lembro que uma das minhas primeiras guias, eu montei ela toda de sementes, toda de pauzinho, de coisas que eu fui encontrando para fazer uma guia de caboclo. Guia de preto velho eram guias feitas de lágrimas de Nossa Senhora, que não tem nada demais fazer isso, né? Inclusive tem muito axé esse tipo de guia, mas hoje em dia você encontra vastos materiais, vastos tipos de guia nas lojas, muito mais fácil acesso, internet, tudo isso, né? E um caminho me trouxe até aqui. E esse caminho lá da simplicidade, lá onde nós tínhamos um terreiro, que o chão era todo de madeira, que as paredes eram de madeira, a casa era inteira de madeira, que às vezes, para ficar uma vela queimando depois dos trabalhos, a gente tinha que ficar lá, mesmo no inverno, dia frio, tinha que ficar lá esperando aquela vela terminar de queimar, terminar um trabalho, de medo que pegasse fogo na casa. Ou então, me aconteceu algumas vezes de eu estar em casa e ficar preocupado com as velas que ficaram acesas e eu descer de volta naquele terreiro, que era aqui próximo de casa, né? Ficava no caminho, e eu tinha que descer lá para conferir as velas para ver se estava tudo certo, senão eu não conseguia dormir de preocupação, né? E hoje, a espiritualidade me colocou onde? Um terreiro próprio. Um terreiro que aqui o chão é feito de piso, ainda é simples, ainda não é tão grande. A gente está aí com planos de expandir, estamos meio caminho andado já da expansão, dependendo só de alguns detalhes. E como que a gente conquistou isso? A gente conquistou como a Umbanda te dá as coisas. Então essa questão, esse tema que eu quis abordar hoje, vou sair da Umbanda. Primeiro você, antes de se perguntar se você vai sair da Umbanda, você tem que se perguntar por que você entrou.
E se você entrou, o que você está fazendo para permanecer dentro da Umbanda e quais são os motivos? Eu já vi pessoas estarem dentro da Umbanda e falarem assim: um dia chega a minha vez, eu vou fazer a caridade porque um dia chega a minha vez. Um dia as coisas que eu almejo, eu vou conseguir. E as pessoas ficou e realmente, quando ela conquistou tudo aquilo que ela queria, ela começou a desandar as coisas, não queria mais, tudo já incomodava dentro do terreiro, tudo era motivo, e saiu, a pessoa saiu, creio que o ciclo dela aqui se encerrou. Hoje sei que a pessoa está em outro terreiro, não ficou fora, mas você vir para dentro de uma religião só esperando ganhar alguma coisa, ou esperando que você vai ajudar as pessoas e você vai ter um reconhecimento, você está na religião errada. A Umbanda não te dá nada de graça, a Umbanda não te dá nada a partir de oferendas assim do nada, sem o merecimento. A Umbanda, ela é tempo, ela é construção. Eu diria assim, que a Umbanda é aquela comida que você faz num feijão a fogo baixo, né? Um feijão a fogo baixo, um feijão a fogo de lenha, onde ele vai sendo cozinhado aos pouquinhos, mas o sabor daquela comida é muito melhor quando você consome do que você ir no mercado e comprar uma comida pronta que não foi você que fez. Esse conhecimento, essa aquisição de sabor dessa comida, é o conhecimento, a experiência que você adquire dentro de um terreiro de Umbanda. Não existe receita pronta. Não existe você vir para Umbanda e, então tá, o que eu faço para abrir os caminhos? Não, você faz um padê para Exu, vai abrir teus caminhos, entrega esse padê assim, assim, assado, a partir de amanhã, teus caminhos nunca mais se fecham. Existem promessas dessa forma, e eu vou dizer, não só na Umbanda, não só na Quimbanda, existem essas promessas em igrejas. Eu vejo muitas pessoas que passaram a vida inteira sendo católicos, por exemplo, onde a igreja católica ela não tem alguns dogmas que te prendem, por exemplo, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode fazer isso, fazer aquilo. Até tem, mas ela tem aquela questão que se você for lá no final de semana e comungar e se arrepender, beleza. Então a pessoa faz um monte de caquinha, e isso eu posso falar porque eu era católico. Aí você chega lá na missa, né, comunga, se arrependa dos seus pecados e beleza, dali para frente você está limpo, né, você está livre daqueles pecados, você se arrependeu. Aí na outra semana você faz tudo de novo. E com essa enganação, que é uma auto-enganação, e eu tenho certeza que não é isso que o Evangelho prega, ele prega uma renovação da pessoa, e não cada vez que se arrepender e fazer tudo de novo, a pessoa vai se poluindo, ela vai entrando em situações onde ela não consegue mais sair. E daí ela ouve numa outra religião, por exemplo, que o pastor lá curou tal pessoa do alcoolismo, curou tal pessoa que estava entregue aos demônios, aos vícios, não sei o quê. E com certeza, eu acredito que curou mesmo. Porque quando a pessoa vai lá para a igreja evangélica no fundo do poço, a pessoa começa a fazer as coisas que ela já deveria estar fazendo antes, sem ser obrigatório. Aí para você estar lá dentro, você tem que se redimir, você tem que escutar a palavra, você tem que ter atitudes diferentes daquelas que você estava tendo, e a tua vida muda. Aí foi o pastor que te salvou? De certa forma, sim. Mas se você não se ajudar, se você não fizer as coisas que está sendo falado lá, pregado para você, não vai acontecer isso aqui, só que o pastor falou, a tua vida vai mudar. E é assim dentro da Umbanda. E é assim dentro de outras religiões. E tudo tem um preço. Agora, se você só quer receitinha pronta, você só quer o caminho mais fácil, tem um preço, né? Por que eu estou falando isso, gente? Eu não quero ficar falando de outras religiões aqui, mas o que me acontece muito? A pessoa vai, paga trabalhos para algumas pessoas fazerem, paga valores altos, às vezes consegue e tudo bem, e às vezes não consegue, porque nem sempre você só pagar alguma coisa, mesmo que tenha uma força muito grande atuando ali para você, você vai conseguir aquilo que você está pedindo. E daí o que acontece? A pessoa quebra a cara, perde o dinheiro, ainda perde o que estava almejando, e daí vem para Umbanda. Daí ela vem para mim chorar, que precisa disso, precisa daquilo, e não tem 15 reais para contribuir, por exemplo, na consulência, que a gente pede sem obrigatoriedade, a gente pede para ajudar a manter a casa. Tá? Para quem acha que um terreiro de Umbanda é próspero no dinheiro,
Não é essa a prosperidade que o terreiro Umbanda prega. A prosperidade que nós pregamos aqui é outra. Né? Claro que não adianta ser hipócrita. A questão de dinheiro, as pessoas têm que ter dinheiro para se sustentar, para manter, têm que ter os seus trabalhos. Mas, se você não se ajudar, se você não caminhar também, você não vai chegar a lugar nenhum. Pessoas milionárias que vivem em depressão, que vivem insatisfeitos com a vida, não é só o dinheiro que vai te trazer felicidade. Aí essas pessoas vêm, fizeram um monte de trabalhos, não conseguiram aquilo que queriam, vêm para a Umbanda pedir. Aí acham que o trabalho da Umbanda é fraco. Porque a Umbanda ou vai te pedir, por exemplo, na nossa casa, vai te pedir 15 reais para você sentar e conversar com o Exu. Se você puder dar esses 15 reais, se você não puder, você vai sentar do mesmo jeito. E ela pensa, mas lá eu paguei 300, eu paguei 1.300, eu paguei 1.500, eu paguei 3.000 reais, como eu já ouvi, uma pessoa pediu 3.000 reais para fazer uma limpeza na casa de uma pessoa. E a pessoa pagou, porque senão o marido dessa pessoa ia morrer do dia para a noite. E depois essa menina chegou aqui atordoada dentro do meu terreiro. Atordoada por um monte de espíritos obsessores, porque ela não tinha mais de onde tirar dinheiro para sustentar esse pai de santo que estava extorquindo ela. Ajudei, fiz o que podia fazer, desliguei ela, né, dessas questões. E hoje não, alguns dias atrás eu vi uma postagem dela, que eu tenho contato com ela no Instagram, que ela se batizou numa igreja evangélica. E tá tudo bem, ela encontrou o caminho dela. Porém, essa menina era uma menina que tinha uma mediunidade boa, essa menina tinha uma missão para ser cumprida, e no primeiro contato que ela teve com a espiritualidade, só cagaram com a espiritualidade dela. E ainda quase acabaram com o casamento dela e extorquiram um monte de dinheiro dela. Ela chegou aqui bem pirada. Então, qual que é o caminho da Umbanda? Por que você quer sair da Umbanda? Eu não quero, na verdade, tá? Eu coloquei ele, vou sair da Umbanda, mas eu não vou sair da Umbanda. O que eu tenho até hoje parece pouco para alguns, mas para mim é muito. Para nós que começamos num terreiro onde era uma casa que praticamente não era nossa, era da família da Rafa, que tinha 22 herdeiros daquele terreno, mas nós tínhamos a permissão do tio dela, que era o herdeiro que mandava na casa ali. Nós tínhamos a permissão para usar aquela casa. Batalhamos muito com intolerância religiosa, com uma vizinha de frente lá, que quando a gente abria a gira, a vizinha chamava outros irmãos para cantar louvores lá com violão e tudo na frente, achando que ia derrubar o terreiro, ou achando que ia acabar com a nossa energia. Até que um dia o Exu falou, ela só tá mandando coisa boa, deixa que mande. Estava cantando coisas de Deus, coisas boas, deixa que mande. Mas era uma intenção negativa, né? Essa pessoa queria que o terreiro fechasse. Fechou? Não fechou. Fechou a igreja dela por um período e depois voltou, né? E o nosso terreiro ali só foi encerrado porque, né, a família decidiu vender o terreno e a gente buscou outras alternativas até que hoje a gente tem o nosso chão próprio. Então a Umbanda não nos tirou de nada, ela não nos negou nada. Períodos difíceis foram passados. Pandemia, por exemplo. Só que o que aconteceu? Eu tinha médiuns ao meu lado que eles acreditavam no que eu estava fazendo. E eu estava fazendo Umbanda. E eles acreditavam. Então, o período da pandemia, mesmo não tendo gira, esses médiuns contribuíam com a mensalidade. Esses médiuns ajudavam a fazer rifa. E o que aconteceu? Quando voltou, a gente tinha dinheiro para construir um terreiro. E a gente construiu. Então, se hoje eu escolhesse mudar a minha banda, tá? Virasse para uma banda diferente daquela egrégora que hoje eu estou fazendo, o que ia acontecer comigo? Podia ser que daqui a um ano eu tivesse com a casa cheia, que eu não estivesse dando conta de atender tantas pessoas. Pode ser que isso aconteça, mas eu sei que aqueles médiuns que estão junto comigo hoje não vão estar aqui. Aqueles médiuns que há 2 trabalhos atrás, por exemplo, quando não estavam muito bem para abrir uma gira, eles trouxeram os guias deles junto com a mãe da casa, com a Rafa, e tocaram uma gira e fizeram a coisa acontecer aqui dentro, mesmo eu não estando bem, porque eu preparei esses médiuns. Porque eu e a Rafa preparamos esses médiuns, porque a Umbanda que nós pregamos preparou esses médiuns. Então eles estavam aqui para sustentar a egrégora da casa. A minha Umbanda, o meu terreiro não é feito só de mim, não é feito só da Rafa, ele é feito por todos da corrente. Médiuns entram, médiuns saem, pessoas vêm e vão, cada uma deixa aqui sua marca.
cada uma deixou aqui, mesmo aqueles que porventura saíram com alguma questão negativa referente a mim, ou coisas que aconteceram, mas teve períodos que eles estiveram aqui dentro, que nós éramos muito parceiros, teve períodos que a gente se ajudou muito aqui dentro. Então foram coisas que acabaram, ciclos que se encerraram, mas saíram daqui. Tenho certeza que levaram também lembranças boas. Então hoje eu não tenho por que sair da Umbanda. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque eu vejo as pessoas virem para o terreiro da Umbanda, principalmente nas giras de esquerda, lotam o terreiro. E o Exu, Pombagira, eles são retos, eles são diretos, os trabalhos feitos com eles são maravilhosos, eles encantam. Mas a Umbanda não é feita só de Exu e Pombagira. A Umbanda é feita de preto velho, a Umbanda é feita de caboclo, a Umbanda é feita de marinheiro, de boiadeiro, de malandro, de ciganos. Todas essas egrégoras, todas essas linhas de trabalho. E o nosso terreiro trabalha da seguinte forma: 3 giras de direita, com as linhas auxiliares junto, e uma de esquerda. E esse terreiro se sustentou até hoje dessa forma e ele vai continuar se sustentando dessa forma. Se eu resolver, porque a consulência, por exemplo, as pessoas que buscam os terreiros de Umbanda estão achando que a Umbanda é só linha de esquerda, só querem gira de Exu e Pombagira, se eu começar a tocar só gira de esquerda, eu vou mudar a vibração do meu terreiro, eu vou mudar a forma com que eu trabalho e eu vou perder as pessoas que hoje confiam em mim. Eu vou perder os médiuns que estão aqui no sábado, no domingo, nos feriados, de noite, de dia, de manhã. A hora que eu chamar, não são todos. Isso em qualquer lugar é assim. Não são todos que vão estender a mão, não são todos que vão estar dispostos a perder um final de semana, a perder um dia de folga para estar ajudando no terreiro, mas aqueles que vêm de bom coração. E eu também não obrigo filho nenhum a vir. Nós temos umas escalas de limpeza, cada um vem no seu dia, né, faz conforme consegue. Nunca peço para um médium deixar filho doente em casa, para deixar de vir porque tem compromisso com o trabalho e priorizar o terreiro, porque eu acho que a família e o sustento vêm em primeiro lugar, mas a espiritualidade também se acentua junto, ela forma um triângulo, digamos assim, na vida da pessoa. Então eu exijo sim compromisso com a casa, compromisso com o terreiro. Eu não preciso que os filhos venham beijar meus pés, bater cabeça nos meus pés e se sentirem hierarquicamente inferiores a mim. Eu tenho amizade com muitos deles e tento não deixar a amizade, misturar a amizade com a hierarquia dentro do terreiro. Porém, esse bem-estar que nós temos um com o outro faz uma corrente firme, faz uma corrente que se sustenta em tempos difíceis. Então, pessoas que vêm para dentro de um terreiro pensando só em si. Mas é porque o meu guia quer trabalhar, porque eu tenho uma missão. Todos nós aqui temos. Nenhum médium é mais importante que o outro, nem a missão de um não é mais importante que a outra. Porque se nós estamos em corrente, a missão nossa primeiro é com a corrente, é todos juntos segurando, sustentando a casa que está dando abrigo para você poder trabalhar a tua espiritualidade. Então, tem médios extremamente dedicados, tem médios que fazem a parte deles, legal. Tem médios que já tem que estar tocando, né, para se mexer um pouco, mas isso é assim em todo lugar. Agora, se você vir para um bando, você começar, mas eu não estou conseguindo nada com isso, mas eu perdi o emprego, mas eu isso, eu aquilo, só se queixar, primeiro, você tem que ver que a reforma íntima vem de dentro de você, né? Quando um guia te coloca no caminho, ele te coloca no caminho de várias formas, para que você possa, primeiro de tudo, se curar de coisas negativas. Por exemplo, eu não paro em emprego nenhum. Por que será que eu não paro em emprego nenhum? Todos os empregos que eu tive, os meus chefes que eram ruins, o meu emprego que era ruim, pode ser sim que você pegou empregos pesados, difíceis de trabalhar, mas o que você fez para melhorar? O que você buscou para conseguir um emprego melhor? Você foi estudar? Você foi se preparar? Você é uma vendedora lá, não está conseguindo vender. Você tenta ser simpático, tanto com aquela pessoa humilde, quanto com aquela pessoa um pouco mais bem vestida que entra na tua loja? Será que você trata todas as pessoas de forma igual? Você pode ter certeza. Nesse caso, que eu sou um.
Se eu for mal atendido num lugar, eu não volto. Eu não volto no lugar. Então você tá colocando os teus problemas de lado, por exemplo, ou você chega no teu trabalho azedo, cheio de problema, daí você desconta nas pessoas que estão ali, que não tem nada a ver com os teus problemas. Daí você não para no emprego, e daí a culpa é de quem? É da espiritualidade, é do Exu que não aceitou o padê, é de algum que não abriu teus caminhos? Não. Então, pode ter certeza que tudo aquilo que você pedir dentro da Umbanda, você vai receber conforme o teu merecimento. Se hoje você não é uma pessoa que merece aquilo que você está pedindo, pode ter certeza que os guias vão colocar situações na tua vida para que você consiga evoluir e se tornar uma pessoa melhor. Eu falo por mim mesmo. Alguns dias atrás, por exemplo, eu estava um pouco cansado da minha função aqui dentro, do meu sacerdócio, da minha função de guiar pessoas. Por quê? Porque você está lidando com diferentes cabeças, diferentes crenças, crenças no sentido, talvez não religiosa, mas às vezes mesmo religiosa. Às vezes as pessoas contestam aquilo que você está pregando. Diferentes sentimentos, diferentes formas de ver a vida do que você, né? E pessoas com personalidade forte. Geralmente o médium, um bandista, ele tem personalidade forte. Ele não é uma pessoa que, tanto que é de personalidade forte, que está numa religião que é mal vista pela sociedade. Que você vai tomar paulada, que você vai tomar crítica. Você não vai chegar no meio do teu trabalho, do teu lugar que você convive, até da tua família, muitas vezes dizer, sou um bandista. Todo mundo diz, nossa, que coisa mais linda, que legal, parabéns, você encontrou o caminho. Não. Você vai ouvir pessoas querendo saber se você faz o mal, querendo saber se você mata bicho, querendo saber se você vê as coisas, enfim, um monte de coisa, nada a ver, mas que vão vir e dizer, nossa, que legal, que religião bonita, eu não conheço, quero conhecer. E você e enxergarem através de você, nossa, você é uma pessoa legal, se você escolheu essa religião, eu não conheço, então talvez essa religião seja legal também. Né? Isso você vai encontrar muito pouco. Você vai encontrar mais críticas do que elogios ou pessoas que te apoiem. Então a maioria dos médiuns que eu conheço, dos que são meus amigos ou dos que eu já tive contato, são pessoas de personalidade forte, que não se importam muito para o que as pessoas da sociedade, da família em si, vão ficar achando deles. Porque se você começar a se importar, você abandona. Você sai da Umbanda. Se você começar a se importar com que as pessoas vão... Uma pessoa vai visitar a tua casa e você tem um altar. Tá? Eu queria ter gravado a live lá dentro da minha casa, mas acabei vindo fazer aqui no terreiro mesmo. Para vocês verem que lá dentro eu tenho um altar quase tão grande quanto no terreiro. Porque antes de eu ser sacerdote, eu era médium de corrente. Eu sempre tive altar. E o nosso altar só aumentou. Então o nosso altar lá é enorme. Quase que dá para tocar gira na frente daquele altar. E eu tô cagando se uma pessoa vem visitar a minha casa e ela se assusta com o meu altar. Do lado da minha churrasqueira eu tenho um assentamento, eu tenho uma firmeza de Exu do Ouro e tenho uma firmezinha de Seu Zé, que quando eu tô ali fazendo um churrasquinho, eu acendo a velhinha de Seu Zé, ofereço um pouco da cerveja para ele, agradecendo aquele momento de lazer que eu tô tendo, porque ele é um guia que está ao meu lado, que está nos meus caminhos, que está me dando aquela oportunidade. E se alguém vem comer, almoçar na minha casa e se incomodar com aquilo ali, problema dele, a casa é minha. Né? Então não venha mais. Isso filtra, gente. Isso vai filtrando pessoas na tua vida. E por isso mesmo que os médiuns não devem ser manipulados. Os médiuns não têm que estar ao teu lado por medo que se sair da tua casa você vai demandar até ele voltar de joelhos pedindo perdão, pedindo remissão. O que a gente falou? Exatamente. A questão da Umbanda, assim, ó, vamos falar um pouco dos lados negativos. Você está dentro de um terreiro, você está lidando com várias pessoas, como eu falei antes. Então você vai ter pessoas que ficam te olhando atravessado, pessoas que falam de você, pessoas que se metem na tua vida. No geral, o grupo sufoca isso. Né? Porque quando começa isso a acontecer muito, tanto no teu trabalho quanto no terreiro, a coisa desanda. Né? Então, tem horas que a gente tem que chegar e se impor, chegar e cortar. Mas assim, no geral, as pessoas que estão aqui estão porque querem, estão porque se sentem bem de vir aqui. Não porque eu obrigo, não porque eu meto medo em ninguém. Qualquer um que chegar e dizer, ó, eu quero sair da casa, eu quero sair da religião, eu vou abençoar o caminho e vá.
seja o que Deus quiser, né? Então, estar dentro da Umbanda não é para qualquer um. É para quem aguenta, primeiro, críticas, segundo, pancadas, tanto espirituais quanto morais, né? De pessoas falando da tua vida. Você é um macumbeiro da onde você estiver. Por exemplo, nas escolas, eu sou macumbeiro das escolas. Existem outros professores também que são da religião, que também mostram que são da religião, mas há um pouco tempo atrás não tinha muito. Então, eu era praticamente um macumbeiro das escolas. E outra coisa, você tem que se doar. Você tem que saber que assim, eu nunca peço para ninguém tirar do sustento próprio para comprar uma vela. Mas você tem que pensar assim, ó, essa vela tem que estar incluída dentro das suas despesas. Essas velas que você vai acendendo nas suas firmezas tem que estar dentro das suas despesas. Por quê? Porque não é se sobrar você vai comprar uma vela. Entenderam? Essa vela ela tem que fazer parte das suas despesas mensais. Por quê? Porque o Exu não vai esperar você pagar todas as suas contas para daí ele receber uma velhinha lá para poder te ajudar. Ele tem que fazer parte das tuas prioridades. O terreiro tem que fazer parte das tuas prioridades. Se você não aceita isso, se você não aceita pagar uma mensalidade de terreiro, se você não aceita vir limpar o chão do terreiro que você pisa, você não tem que estar dentro de um terreiro. Você tem que estar na consulência, então pedindo lá, né, ou nem estar em terreiro. Aí se você acha que você aguenta pancadas, se você aguenta o repuxo de atender, de trazer teus guias sozinho em casa, de fazer tudo aquilo que você acha que é o certo, sem ter uma formação, sem ter alguém ter te preparado, sem você ter passado por iniciações, boa sorte. Eu vi pessoas ficarem loucas, literalmente assim. E eu tinha avisado, vai ficar louco, e ficou. Por quê? Porque teve a chance de aprender dentro de um terreiro, mais de um terreiro. A pessoa estava viajando, bem legal, vendo coisas que não existiam, mas ainda assim dando alimento pro ego, e terminou tendo que fazer tratamento psiquiátrico, porque realmente ficou louco. Então, por que eu tô com essas guias aqui? Isso aqui não é uma simples guia, tá? Isso aqui é guia do chefe do terreiro. Isso aqui é a guia do Caboclo Pantera Negra. Para essa guia estar no meu peito, ela não veio de graça. Tá? Um caboclo da potência de ser o Pantera Negra ter me escolhido como médium, eu não sou qualquer um. Eu não quero aqui me achar melhor que ninguém, porque não existe médium mais forte que ninguém. Existem pessoas mais dedicadas e pessoas que, no meu caso, que aguentam mais pancada. Isso aqui é meu brajá de búzios, está até estourando, já tem que arrumar porque tão velhinho que tá. Isso aqui eu ganhei, pude usar ele, esse e esse aqui que é o meu brajá. Esse aqui, que é o meu brajá do meu Exu. Isso aqui eu levei 2 anos e meio em preparação sacerdotal para poder estar no peito. Eu não fui lá, comprei um monte de pedrinha e coloquei no peito dizendo que eu sou sacerdote. Eu tocava a gira, que eu já falei quando eu contei minha história, eu tocava a gira com minhas guias normais e eu não podia usar essas guias. Eu já tinha elas, mas eu não podia pôr no peito sem o meu pai de santo, que quem me preparou foi o pai Jorge, abençoar as minhas guias e abençoar o meu sacerdócio. E foi um caminho trilhado, não trilhei sozinho, trilhamos em algumas pessoas, não foi fácil, foi um período bem difícil de remissão, como se diz, de ter que fazer escolhas mesmo, de eu não comprar roupas para mim, porque não era barato sustentar a missão. Né? Não vem de graça, gente. Ninguém hoje trabalha de graça. Meu pai de santo morava em Pelotas, 700 quilômetros daqui. Ele passava em Videira e ia a São Paulo fazer o sacerdócio dele. Então ele fazia mais de 1000 quilômetros para fazer o sacerdócio dele dentro da Umbanda Sagrada. Ele já era sacerdote, mas ele queria fazer na Umbanda Sagrada. Então, ele fazia 1000 quilômetros indo, 1000 quilômetros vindo, parava aqui. Nós tínhamos também um custo para bancar essas viagens dele. Ninguém aqui era rico, ninguém tinha dinheiro sobrando. Tanto eu quanto a Rafa, professores ACT, que a gente pega contratos temporários, e não faltou nada. Não faltou nada. A gente se privou de algumas coisas, né,
enfim, coisas, viagens, roupas novas, coisas assim, mas não nos faltou nada. E no terreiro não faltou uma vela e não faltou uma bebida. Então, se você quer ser da Umbanda, seja da Umbanda, pé no chão. Não chegue dentro da Umbanda já querendo ter a roupa mais bonita da Pombagira, a guia mais bonita do Exu. Quando lembram dos pretos velhos, né? Tadinho dos pretos velhos, não queira ter o cachimbo mais bonito, não queira ter a bengala mais ornamentada. Deixe que os teus guias vão te mostrando aquilo que você realmente precisa. Deixe que o pai de santo, a mãe de santo que estiver guiando a tua caminhada, ela vai saber a hora de te colocar num atendimento, num passe, num trabalho de maca, num trabalho de auxília cura. Ela vai saber a hora de te ensinar tais mistérios. Ela vai saber a hora de te iniciar em alguma iniciação. Isso eu estou falando de um terreiro de Umbanda, não Umbandas traçadas, não Umbandas mescladas, porque eu estou falando do que eu conheço. A minha Umbanda é só Umbanda. E também não estou falando de lugares onde você ganha graus a partir de quanto você tem. Tá? Que é a questão assim, vamos fazer uma deitadinha aqui hoje? Tá, 5 pau. Ah, tenho, não tem, então você espera mais um pouco, o outro tem 5 mil. Não quero saber se você tem experiência, não quero saber se você já está preparado para isso. Você entrou, já tem que fazer um assentamento para isso, assentamento para aquilo, deitada para isso, deitada para aquilo, e aqui o dinheiro rola. E depois eu pego pessoas que ficaram 6 anos numa casa, gastaram muito dinheiro e a pessoa não sabia fazer um padezinho simples para se defender. A pessoa não sabia fazer uma magia religiosa de preto velho, por exemplo, para um auxílio à cura. Né? Então, pagar não é levar. Não é você pagar e fazer uma deitada que você vai acordar e vai sair, nossa, estou pronto, já posso ser pai de santo. Já posso ser um pai pequeno quando vê estou abrindo casa, enfim, né? Fazendo um monte de caquinha e não sabe por quê. Porque, gente, comigo foi assim, contei já a minha história, eu não tinha experiência, eu fui humilde, eu fui atrás de alguém para me ensinar, eu fui atrás de um pai de santo experiente. Nós tínhamos mais boa intenção do que conhecimento, digamos assim, mais coração do que juízo na época, porque senão, olhando para trás, hoje eu não faria, conhecendo as coisas e sabendo dos riscos, eu não faria tudo que eu fiz. Então, eu tenho certeza que a espiritualidade nos levou a trabalhar dessa forma e hoje nós estamos com a casa de pé, estamos com o terreiro aberto. E eu digo, gente, a Umbanda não é para neguinho, é para negão. Umbanda não é para qualquer um. A Umbanda está para todos, nem todos estão para a Umbanda. Não são simples palavras, isso é a mais pura verdade. Para você estar dentro da Umbanda, você tem que sentir a Umbanda, você tem que saber que o merecimento vem antes do querer, né? Não basta querer, você tem que merecer. E o merecimento é mais. Eu ouvi hoje da minha filha de sangue, tá? Eu brinquei com ela quando eu falei para ela, ó, filha, faz um post lá e coloca assim, vou sair da Umbanda. Ela ficou quase louca. Ela falou, pai, você vai sair da Umbanda por quê? Só confia em mim, eu vou sair da Umbanda. E daí ela me desceu a lenha, né? Me deu uma lição de moral ali e me encheu de orgulho. Porque as coisas que ela falou são as coisas que eu estou falando aqui para vocês. Que encher um terreiro de Umbanda, de médiums ou de consulência numa gira de esquerda, ou fazer só giras de esquerda, só giras que atraem pessoas, não é fazer Umbanda. Colocar pessoas à disposição somente para trabalhos que satisfazem e que vão falar só aquilo que a pessoa quer ouvir, não é fazer Umbanda. Umbanda é dar o quê? A chance da pessoa ver os erros dela, a chance da pessoa construir o caminho dela e ela se fortalecer nesse caminho. Porque você vira aqui no terreiro e um guia falar para você, tudo que você quer ouvir é muito bonitinho. Agora, quando você é confrontado com os teus erros, com as tuas falhas, os teus defeitos, aí que está a grande pegada. É você ouvir essas críticas e você tentar transformar isso em vontade de mudar.
vontade de continuar, vontade de crescer. Eu acho que era essa a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Saber por que você frequenta um terreiro de Umbanda, por que você quer Umbanda, se é modinha de TikTok, se é modinha de Instagram, postar lá, sou filho de Tranca-Ruas, sou filho de Oxum, sou filho de Oxóssi, minha mãe Ansã, isso é bonitinho, mas vim fazer uma oferenda para Ansã, vim fazer uma oferenda para Xangô, vim passar frio, passar dificuldade aqui, pé no chão, para fazer um estudo como nós fizemos ontem, que eu não vou julgar porque muitos dos médiuns que não vieram ontem realmente não tinham condições de vir, por questões de não ter veículo próprio, coisas assim, ter alguém adoentado na casa, mas ontem estava frio, estava chovendo, estava úmido, estava uma beleza para ficar em casa dormindo, né? E o meu terreiro estava aqui aberto, dando estudo, e as pessoas que estiveram aqui ontem tiveram um ensinamento maravilhoso na linha de marinheiros, que nem eu não esperava que os marinheiros iam vir. E eles vieram para dar uma lição, para trazer um axé diferenciado para aquelas pessoas que estavam aqui ontem. E me encheu de orgulho ver aqueles médiuns ali com frio, tremendo, mas estavam aqui firmes para aprender um pouquinho, para sair daqui melhores do que eles chegaram, né? Sexta-feira a casa estava cheia, mas sexta era a linha de esquerda, então eu já nem conto, né? A linha de esquerda, é claro que a gente fica feliz de ver o terreiro cheio, fico muito feliz mesmo. Não pensem que é por causa de dinheiro, tá? Se eu não me engano, de contribuição deu em R$130 de contribuição. E eu não estou desmerecendo isso, mas eu gasto perto de 80 só para firmar a casa. E ver o terreiro cheio, para mim, é uma satisfação de ver que as pessoas confiam no meu trabalho. Então vocês podem ter certeza que o terreiro não estava aberto aqui para ganhar dinheiro. Aquelas pessoas que conseguem contribuir com os R$15 estão contribuindo para que essa casa continue aberta e não para que eu enriqueça ou que eu troque de carro, porque o meu carro é financiado, meu carro é pago com o meu trabalho, com o trabalho da minha esposa. Ele não vem do terreiro, ele não vem dos trabalhos que eu faço, não vem dos atendimentos. Não estou criticando quem faz isso. Quem faz isso tem um tempo de se dedicar para isso. Eu tenho o meu trabalho particular e o meu sustento vem do meu trabalho. É só isso que eu estou falando. Mas eu já ouvi de pessoas aqui dentro que vieram na consulência: nossa, paguei R$15 para ficar aqui de pé. Pô, se é o meu Exu que escuta, cara, eu até sei o que essa pessoa ia ouvir. Você dê graças a Deus que você tem duas pernas para estar de pé. Porque a pessoa às vezes está ali de pé e tem pessoas que queriam vir e não conseguem caminhar. Tem pessoas que são acamadas, tem pessoas que quebraram uma perna, que caiu de moto, por exemplo, se machucou e não consegue vir no terreiro. E a pessoa estava ali saudável, de pé, reclamando porque ela estava de pé. Né? Se é o Exu que responde essa pessoa, ela toma na lata, que ela ia sair atravessada daqui. E ele era capaz de pegar os R$15 que ela deu para contribuir e jogar na cara dela e mandar ela enfiar naquele lugar. Isso quer dizer que o Exu é mal educado? Não, isso quer dizer que o Exu ele não tem paciência para essas mimizeiras de algumas pessoas que acham que todo mundo tem que levar você aqui. Ó. A vida é dura. A vida não é um mar de rosas. A vida é muito mais dura do que fácil. Só que a vida dura torna pessoas que passam por uma vida dura se tornam pessoas firmes, pessoas fortes. Né? Então, por isso que eu digo, quando você está apanhando, você está sofrendo, mas você está se fortalecendo também. Então, para os médiuns de Umbanda, sejam fortes, sejam resilientes, tenham perseverança. Não achem que vocês vão entrar na religião hoje, amanhã vocês já estão dando atendimento, vocês vão, isso pelo menos eu estou falando da nossa casa, tá? Não achem que vocês vão vir aqui e porque você tem uma facilidade de incorporar, amanhã eu já vou ter colocado atendimento nas pessoas, porque eu tenho responsabilidade com a vida das pessoas que aqui estão. Eu preciso que esses médiuns tenham preparação, eu preciso que esses médiuns tenham conhecimento, eu preciso que eles tenham responsabilidade primeiro com eles antes de querer atender alguém. E aquele médium que é o que mais tem medo de atender as pessoas é o que eu mais espero que se torne um médium bom. Porque se você tem medo de prejudicar alguém, é porque você é responsável.
Então, tenham isso na cabeça, gente. A espiritualidade coloca vocês no tempo certo, na hora certa, no lugar certo. Vai de vocês enxergarem isso também, tá? Então não é porque a Umbanda não está te dando exatamente naquele momento o que você quer que você tem que sair da Umbanda. Muito pelo contrário. Tenha perseverança, se ressignifique, se transforme, evolua antes de querer pedir alguma coisa. E quando vir, você pode ter certeza que vai vir com muito mais gosto aquilo, tá? Eu vou dar um exemplo que talvez vocês não entendam o que eu estou querendo falar. Mas eu estava vendo um TikTok e o cara chegou na casa, na fachada de uma senhora lá, e eles eram uma propaganda de marca de tinta. E eles queriam pintar a fachada da casa. Primeiro a mulher não queria porque ela achou que era brincadeira, pegadinha. Depois ela aceitou. E o velhinho, o marido dessa mulher, ele veio, eles pediram para ele, que cor que o senhor quer que pinte aqui? Ele falou, já que vocês vão me dar, então pinta tal cor, deixa a mulher escolher e tal. Eu só não quero que vocês pintem a grade do portão. E aquilo me chamou a atenção. Eu acho que as pessoas que gravaram o vídeo nem se tocaram disso, mas aquilo me chamou a atenção. Ele falou, não quero que vocês pintem a grade do portão. Eles pediram por quê? Ele falou, porque a grade foi eu que pintei. Então, assim, ele queria valorizar o trabalhinho que ele fez, porque o resto da fachada não estava pintada porque ele não teve dinheiro. Mas o dinheirinho que ele teve para pintar aquela grade e a mão dele que ele colocou para pintar aquela grade, humildemente, ele queria ver ainda a grade pintada para valorizar o que ele fez. Então, quando vocês fazem as coisas do próprio punho, do próprio suor, do próprio esforço, podem ter certeza que tem muito mais valor para a espiritualidade, para a evolução espiritual de vocês, do que, por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos fazer uma homenagem ao Oxum. Tá? Aí tem uma médium que ela não tem uma condição financeira de ir lá e comprar um monte de rosas para trazer para o Oxum. Mas ela cultivou lá no jardinzinho dela uma rosa. Ela cuidou daquela roseira. E ela foi lá e podou aquela rosa e trouxe para o Oxum. A outra médium, que tinha uma condição financeira um pouco melhor, trouxe enormes buquês de rosas e flores e oferendou. Qual será que tem mais valor? Não que não vale o que aquela podia comprar, não que não vale. Mas o que ela se esforçou será? Só ir lá, comprou e trouxe. Será que ela deu com tanto amor quanto aquela que foi lá e cuidou daquele pezinho de rosa para ter uma rosa para oferendar? Não estou desmerecendo quem tem condição. Porque às vezes aquela pessoa doou também aquele monte de flor porque ela tinha condição, ela podia fazer e ela não se pesou, não, eu posso fazer, não vai, eu vou dar, eu vou agradecer com todo o amor. Mas o que eu estou falando é que aquela outra que doou uma rosa só tem tanto valor quanto aquele buquê enorme que a outra doou. Entenderam? Então, não é porque você está lá pagando um trabalho de 3 mil reais que um trabalhinho onde você trouxe um coco e uma vela para um preto velho ou para um baiano fazer, não vai ter a mesma força. Por quê? Porque se esse preto velho abriu o caminho para você e você a partir dali caminhou, você se esforçou, você mudou algo na tua vida, pode ter certeza que vai ter esses 3 mil reais, por exemplo, que tinham te pedido em outro lugar, pode ter certeza que eles vão voltar em benefícios na tua vida. Então, às vezes o menos é mais. E não é quem pode mais chora menos. Isso a Umbanda não é assim. Não é pode mais chora menos. É quem se dedica mais, quem merece mais, permanece, persevera. Enfim, acho que falei a palavra errada. Mas acho que é isso. Como é que estamos de tempo, Rafa? Eu acho que a Rafa dormiu. Oi? Como é que estamos de tempo? Nossa. Então é isso. Já passou muito já do que eu queria falar. Foi mais lição de moral do que ensinamentos, creio eu, não sei. Mas eu precisava fazer essa live. Eu precisava falar que a Umbanda é isso. Eu precisava falar que a Umbanda... Se eu falei tanto assim durante uma hora e nem percebia, porque podem ter certeza que eu não gravei textos aqui,
Eu não estou fingindo, eu não estou inventando coisa, eu só falei o que eu vivi até agora, o que eu senti. E tentei passar para vocês, então, de uma forma sem me enrolar muito, acho eu, para que vocês entendessem o que é viver Umbanda. Tá? Não vou contar agora a história do hino da Umbanda, porque eu sempre conto, quem me conhece, mas procurem a história do hino da Umbanda, vocês vão ver que quem criou o hino da Umbanda era uma pessoa cega. Então ele viu a Umbanda com o coração e não com os olhos. Procurem a história do hino da Umbanda que vocês vão saber. Então é isso, povo. Semana que vem, sexta-feira que vem, a nossa gira é de Pretos Velhos. E vai ser dado passagem a alguns marinheiros também. Eu acho que eu vou trabalhar com o marinheiro que me acompanha. Pretos Velhos e Caboclos, então uma gira de direita. Mas nessas giras é permitido que algumas linhas auxiliares trabalhem também. Então eu vou estar trabalhando com o marinheiro. A pedido, né, dele, que ele veio ontem nos estudos e falou isso para mim. E é isso, né? Espero que vocês venham visitar o terreiro. Espero que vocês venham entender que todas as linhas de trabalho são importantes, tanto o Exu e o Pombogeiro, que são maravilhosos, quanto o Preto Velho e o Caboclo. Os marinheiros são maravilhosos também. E às vezes demora um pouco para receber aquilo que vocês querem, mas pode ter certeza que quando vir, é aquele feijãozinho cozido lá na panela de barro, lá no fogo mesmo, onde vem com um tempero a mais, que é o tempo, tá bom? Uma boa noite a todos, um axé a todos, um saravá e uma ótima semana a todo mundo. E salve!